Outro dia eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram e eu recebi uma pergunta que eu sabia que ia ser polêmica. A pergunta era: Nath, você sente falta de fazer atendimentos clínicos? E contrariando todo mundo, eu respondi que não. Mas calma, que eu vou explicar e a gente vai debater sobre esse assunto. A verdade é que eu nunca gostei do atendimento clínico. A parte que eu gostava nesse processo era de conhecer pessoas, de conversar, de fazer consulta, avaliação, de montar protocolos, mas o dia a dia da prática clínica mesmo não me agradava muito, não. Eu fazia porque tinha que fazer, e até então era a única forma de atuação na estética que eu visualizava. Então, para mim era assim, se não estivesse atuando na clínica, a gente não estaria exercendo a nossa profissão. E como eu havia imaginado, isso gerou muitas mensagens e a gente iniciou um debate maravilhoso que eu quis trazer aqui para o YouTube também. Em uma das conversas me falaram que os atendimentos foram bons para mim porque me deu um embasamento clínico para que eu pudesse, compartilhar e ensinar vocês. E foi mesmo, a prática clínica ela foi boa não só por isso, mas por outros motivos também. Eu consegui, vivenciar várias coisas, como a dificuldade em conseguir fidelizar e ter clientes, o medo, da realização ali dos procedimentos. Será que eu sei o suficiente? Será que eu vou fazer direito? Eu também passei por isso e eu pude também evoluir as minhas técnicas em todo esse processo. E aí, só para ilustrar essa parte da evolução da técnica, eu lembro muito da massagem modeladora. Isso aí porque ficou registrado assim na minha mente, essa evolução. Quando eu comecei a fazer a massagem modeladora, eu era terrível, eu não conseguia... Eu não tinha aquela pegada, sabe? Então eu fazia um carinho na cliente. E aí eu tinha uma cliente que ela começou comigo logo após a formação, Então assim que eu saí da faculdade, eu já comecei a fazer os atendimentos nessa cliente e ela ficou comigo por muitos anos. E aí, ela mesmo, depois de muitos anos, ela mesmo virou pra mim e falou assim: Nath, você lembra como era a sua massagem modeladora e como está agora? Eu falei: caraca, verdade, era muito diferente. Então eu também pude, ter esse processo de evolução das técnicas. E eu estou falando isso porque eu acredito que a teoria ela vem primeiro e ela é mais importante do que a prática. Essa aí é uma outra polêmica que depois a gente fala sobre ela. Mas só a prática mesmo, pra gente conseguir aperfeiçoar as nossas habilidades e a teoria que a gente aprendeu. Então as duas elas acabam sendo muito importantes. Além disso, eu pude aprender e testar parcerias. Eu era a rainha das parcerias. Eu fiz todo tipo de parceria que você imaginar. Então foi bastante aprendizado nessa minha caminhada. Uma outra mensagem recebida me falava que eu podia abrir uma clínica, fazer a parte ali da avaliação, montar os protocolos e vender e dar cursos. E eu confesso para você que esse era o meu sonho inicial e eu realizei ele em partes. Eu tive 2 clínicas em cidades diferentes e eu atendia nas 2 clínicas. Como eu tinha outras profissionais ali trabalhando comigo na clínica, nutricionista, design de sobrancelha, psicólogo, fonoaudióloga, eu conseguia dividir os horários para poder atender nesses 2 lugares. Ainda tinha uma distribuidora de cosméticos, ainda dava aula em faculdades, cursos técnicos, dava cursos presenciais e também online. A vida era super puxada, era trabalhoso, viu? Tinha dias que eu saía de casa 4, 5 horas da manhã, eu só voltava para casa meia-noite, 1 hora da manhã. Era nessa pegada, era muito puxado. E aí, nesse tempo, eu pensava em ficar só na parte da avaliação e montando ali os protocolos e ter profissionais comigo na parte da realização dos atendimentos. Por isso que eu falei que esse era o meu sonho inicial e que eu realizei ele em partes. Porque acabou que eu tive que escolher o que eu mais amava de verdade. Eu não estava conseguindo abraçar o mundo como eu queria. Porque você imagine atender na clínica, prestar consultoria na distribuidora para profissionais, que iam lá comprar os produtos, dar aula, workshop, cursos presenciais, cursos online, ainda conteúdo para blog, Instagram, Facebook, YouTube. Era muita coisa. Então foi quando eu resolvi que eu iria me dedicar 100% ao ensino online. E aí eu fechei tudo. E não pense que foi fácil não, viu? Eu relutei muito para poder fechar cada coisinha.
porque tudo que eu tive fez parte de um sonho inicial. Mas teve uma hora que foi. Eu confesso que a pandemia ela ajudou muito nesse processo também, só que hoje eu não me arrependo, hoje eu não me vejo, né, fazendo outra coisa e eu sei que essa aqui foi a minha melhor escolha. E a vida é assim, a gente vai mudando, se redescobrindo. Quando eu tava na faculdade, meu sonho era ter uma clínica, porque eu só via essa forma de atuação. Depois de formada, eu me apaixonei pelos cosméticos e aí veio o sonho, né, de ter uma distribuidora. E no meio de tudo isso, eu comecei a compartilhar conteúdo online, bem aleatoriamente, sem compromisso nenhum. E as pessoas elas foram gostando, a quantidade de pessoas que estavam me acompanhando foi aumentando e começou a surgir, né, pedido para cursos, convites para palestras. E foi quando eu me redescobri e minha paixão e meu amor ficou muito bem claro para mim. A outra mensagem foi de uma pessoa me dizendo que ela tinha pavor de ensinar e ela amava a parte prática. E que a estética, né, ela tem diversas possibilidades. E tem mesmo. Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para você saber, né, quais são as possibilidades que existem e você possa também avaliar e decidir onde é que você se encaixa. Muitas vezes a gente fica presa somente à atuação na clínica e ela é apenas uma possibilidade. Eu, por muitos anos, só enxergava essa possibilidade. Então agora, né, como eu já tenho essa amplitude, eu vim compartilhar com você e mostrar outras possibilidades. Então vamos ver outras opções aqui. Para começar, a gente vai falar dele mesmo, que é o atendimento clínico. Nele a gente vai realizar tratamentos faciais, corporais, capilares, procedimentos não invasivos, injetáveis, onde a gente vai, né, acompanhar e orientar a cliente sobre os cuidados com a pele para que ela consiga alcançar os resultados ali que ela deseja. O segundo é um ensino e esse aqui é o que eu amo. A gente pode ser professor em cursos técnicos, graduação, pós-graduação, instrutor em cursos livres, workshop e até desenvolver conteúdos educativos de forma online, que é o que eu faço. É importante dizer que para ensinar pela lei da regulamentação da profissão da esteticista, a profissional ela precisa ser graduada em estética. Uma outra possibilidade é a consultoria, sendo consultora para spas, clínicas, consultoria em desenvolvimento de produtos cosméticos e aparelhos, consultoria em marketing, em venda de produtos e serviços estéticos. Tem a pesquisa, onde a gente pode, né, desenvolver novos produtos, novas técnicas, realizar estudos clínicos sobre a eficácia de determinado tratamento, de determinada eletroterapia, de determinado produto. Podemos também ser responsável técnica, ficar ali na parte da supervisão e coordenação de clínicas e empresas de estética, garantindo, né, o cumprimento de normas e regulamentações sanitárias. Outra possibilidade é distribuição e vendas de cosméticos e eletroterapias. A gente pode ser representante comercial de marcas. A gente pode também, né, realizar treinamentos de equipes de vendas e também de promotores. Outra possibilidade é o desenvolvimento de aparelhos e produtos, participando no desenvolvimento e formulação de determinado produto, ou então, né, do desenvolvimento de alguma eletroterapia, realizando testes e validando, né, seja um produto ou um aparelho. Podemos também atuar como assistente judicial ou perita judicial, participando da avaliação de danos estéticos em casos judiciais, fazendo ali, né, a emissão de laudos técnicos. Pensando nas áreas, nós podemos atuar na gestão e administração, então a gente pode fazer gestão de produtos, de marketing, de clínicas, spa, na parte da educação e treinamentos. A gente também pode atuar na área de tecnologia e desenvolvimento, com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, seja um cosmético ou até, né, uma eletroterapia. A gente pode atuar também na área da regulamentação e normatização, como consultor regulatório, auxiliando ali o cumprimento das regulamentações sanitárias e de segurança, ou auditor de qualidade, fazendo a inspeção, né, e garantia da qualidade dos produtos e serviços estéticos. Podemos atuar também na mídia e comunicação, sendo criadoras de conteúdos online. A gente pode escrever artigos, matérias, né, sobre procedimentos, cosméticos e as tendências da estética. Podemos atuar na área da consultoria empresarial para poder assessorar a abertura e expansão de clínicas
incluindo o planejamento estratégico e operacional. Podemos ser, consultoras de marcas, desenvolvendo e posicionando as marcas ali, de cosméticos ou de eletroterapia no mercado. E tem também a área de eventos e conferência. Eu vejo pouca gente falando sobre ela, mas tem. A gente pode, organizar eventos, planejar e executar feiras, congressos, workshops. Podemos também, ser palestrantes nesses eventos. Outra área é a escrita e publicação. Esse aqui ele é mais científico, porque a gente vai escrever livros ou então artigos científicos. Podemos também, revisar trabalhos acadêmicos. E a outra área é a área jurídica, que eu ainda não vi ninguém falando, mas a gente pode atuar em causas civis, emitindo laudos e ajudando a justiça sobre intercorrências na área da estética. Está vendo em quantas coisas nós podemos atuar? A prática clínica é apenas uma delas. Para todas é importante aperfeiçoamento, então seja qual for a área que você escolher, estude e se dedique de verdade a ela. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e ampliado as opções aí para você. Agora me diga aí, sabendo de tudo isso, qual a área ou atuação mais te interessou? Qual você mais se identifica? Eu vou amar saber. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!